Graça e paz. Pode se assentar. Peço que abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 10. Quero chamar as crianças aqui à frente, de 3 a 5 anos. Estarão indo aqui para a sala ao lado, aprender a palavra do Senhor. Vamos orar por elas. Senhor Jesus, abençoa, Pai, as crianças, nos dá alegria, Senhor, de um dia poder vê-las professando a fé. Tua palavra nos ensina, Senhor, que o nosso trabalho, Senhor, em Ti, ele jamais será feito em vão. Então, Senhor, te peço que continue a confirmar as obras, Senhor, que essa igreja tem feito. Abençoa a Carla, Senhor, como professora, ela possa ensinar a Tua palavra a esses pequenos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 10. Com a graça do Senhor, nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo. É um capítulo grande, 27 versículos. Eu vou ler todo o capítulo. Se for faltar tempo, que falte tempo para eu pregar, mas não para leitura da palavra, porque o texto é santo e é inspirado. Tá certo? Todo o capítulo, após a leitura, permaneça com a Bíblia aberta, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartardes hoje de mim, acharás 2 homens ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passardes adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: Pois quem é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio? Está Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele, ao seu moço: Onde fostes? Respondeu ele: A buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel?
Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nos visita, Senhor, essa noite. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações e nos ensine a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a palavra do Senhor nos ensina constantemente que a nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor. Mas não são poucas as vezes que nós confiamos mais na força do nosso braço, nós confiamos mais nos nossos sistemas, nós confiamos mais na nossa inteligência do que no Senhor. Nós queremos por muitas vezes e achamos mais coerente, achamos melhor que é uma escolha mais prudente confiar na nossa capacidade do que confiar no Senhor. Pois bem, queridos, nós vemos agora Israel confiando em um sistema. Israel agora trocará a sua confiança. Israel está deixando de confiar no Senhor para confiar em um sistema. É acerca disso que o capítulo 10 vai falar. No capítulo 8 de 1 Samuel, Israel pede um rei. E o Senhor deixa muito claro a Samuel: não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eles passarão a confiar muito mais em um rei como as outras nações têm. Eles se sentirão mais protegidos se tiverem um rei do que tendo a mim como Senhor da vida deles. Então, agora no capítulo 10, Saul será de fato ungido rei e será apresentado ao povo. O que nós vamos ver, irmãos, é que o sistema que traz confiança a Israel, ele é um sistema falho e que não bastará muito tempo para que ele entre em colapso. Em resumo, o que nós vamos aprender hoje, irmãos, é que todo sistema humano entra em colapso quando Deus não é a sua base. Nós vamos ver isso em duas partes, tá certo? Nós primeiro vamos observar por que esse sistema ele vai entrar em colapso. E a primeira parte, nos versículos de 1 a 16, nós vamos observar que o sistema vai entrar em colapso porque Saul, ele não é o rei que Deus aprova. Por mais que Saul tenha uma capacitação espiritual, essa capacitação não substitui a aprovação divina.
Depois nós vamos observar, a partir do verso 17 até o final do capítulo, que Deus ele pode até confirmar um sistema, mas ele jamais deixará de ser soberano e rei. Nós vamos então, como eu disse, começar aqui pela primeira parte. Nós vamos observar que por mais que Saul tivesse recebido uma capacitação espiritual, uma capacitação divina, ele não possuía o requisito principal. Ele não era alguém aprovado por Deus. Queria que você entendesse que esse texto ele vai nos apresentar a desqualificação de Saul de duas formas. Primeiro, ele vai salientar que Saul não tem as qualificações que Deus tinha revelado a Israel em Deuteronômio, que o rei deveria ter. E segundo, Saul ele vai receber, como a gente vai observar, uma capacitação divina para liderar Israel, mas ele não terá vida espiritual. Ele não terá aquilo que é mais essencial. É nesse objetivo que os versos de 1 a 16 eles estão aqui nos mostrando a incapacidade de Saul. Em Deuteronômio, irmãos, capítulo 17, versos de 14 a 20, peço que, por gentileza, você abra a sua Bíblia nesse texto, para que a gente entenda que o problema que o texto está tratando não é o fato de que uma monarquia está sendo estabelecida em Israel. Deus já tinha, em diversos momentos, dito ou profetizado, de alguma forma, que Israel seria uma monarquia. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 49, antes de olharmos para Deuteronômio, quando Jacó vai profetizar as bênçãos sobre a vida de Judá, ele declara. E ele diz que de Judá não se apartará o cetro. Veja, Saul é da tribo de Benjamim. Só por isso eles já deveriam olhar e perceber que há algo estranho. O rei de Israel não viria da tribo de Benjamim, mas já tinha sido profetizado ainda em Jacó que o rei de Israel seria da tribo de Judá. É interessante porque quando Jacó profetiza acerca do seu filho, ele vai dizer que esse rei montará em um jumento. E isso claramente apontando para Cristo. Mas em Deuteronômio, já quando o povo está ali finalizando as suas batalhas e as suas peregrinações no Êxodo, o Senhor, ele mesmo profetiza e diz que em um determinado momento, quando Israel ocupar aquele território e começar a perceber que precisa ser uma nação em vez de um conglomerado de tribos, o Senhor vai dizer, vocês vão pedir que seja estabelecido um rei. E aqui em Deuteronômio, capítulo 17, o Senhor vai dizer como deveria então ser esse rei. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 14. Observe como deveria ser então o rei de Israel. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, estabelecerá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O texto então vai nos mostrar, queridos, que não é possível ser Saul. Saul não atenderá essas qualificações. É incrível que ainda no capítulo 8, o Senhor vai falar que esse rei que Israel quer,
irá justamente fazer o contrário. O Senhor diz que esse rei ele não pode oprimir o povo. O que é que o rei que eles estão querendo vai fazer? Vai oprimi-los. Vai tratá-los como escravos. Vai pegar as filhas deles e vai fazer como serva. Vai colocar que os seus filhos vão para os campos para lutarem as suas batalhas, as batalhas que eles escolherem. Eles conheciam a história. Eles poderiam olhar para aquilo e perceber, não é esse o rei que Deus quer para a gente. Ele não pode ser da tribo de Benjamim. O Senhor já tinha profetizado que esse rei viria da tribo de Judá. Nós vamos perceber, irmãos, a incapacidade de Saul de temer ao Senhor. De todos os requisitos, aquele que era mais importante era que o rei deveria meditar na palavra de Deus. De tal forma que ele devesse obedecer à palavra do Senhor, não se desviando nem para a direita e nem pela esquerda. O texto vai nos mostrar a incapacidade, a falta de espiritualidade de Saul. Samuel então vai nos mostrar, vai dizer a Saul que acontecerá 3 sinais. E esses 3 sinais, eles vão servir primeiramente para que Saul entenda que as palavras de Samuel, elas são inspiradas. De que aquilo que Samuel está fazendo não é algo da sua cabeça ou da sua imaginação, mas é ordem dada por Deus. No capítulo 9, verso 15, o Senhor vai dizer que foi ele que escolheu Saul e que ele deve ser ungido. Evidentemente, nós vamos observar ao longo da exposição que Saul é o rei que Deus está dando para realizar aquilo que o povo tinha pedido. Mas Saul será dado como uma forma de Deus disciplinar o seu povo. Então, os 3 sinais servem primeiro para que Saul perceba que as palavras de Samuel são inspiradas por Deus. Samuel é um profeta de Deus. Saul então deve aprender isso. Ele deve entender que aquele homem ao qual ele encontrou, que provavelmente, como o texto vai dizer no capítulo 9, ao qual ele não conhecia, embora todo Israel conhecesse Samuel, somente agora aquele que vai ser proclamado rei era que não conhecia. Então, é o primeiro contato no capítulo 9 de Saul com Samuel. E Samuel se apresenta como homem de Deus e diz a ele, não é para ti que está reservado todas as melhores coisas de Israel? Saul pode olhar para aquilo e pode desconfiar. Então ele diz, olha, vai acontecer 3 sinais para que você creia que é Deus quem está te escolhendo. Mas esses 3 sinais, eles não servem somente para que Saul entenda que Samuel é um profeta de Deus. Esses 3 sinais servem também para amadurecer, solidificar a fé de Saul. Veja, qual vai ser o primeiro sinal que ele vai receber? Ele vai encontrar alguns homens que dirão a ele, as jumentas de teu pai foram encontradas. O que é que Deus está ensinando para Saul com esse fato? Recordando aqui, irmãos, no capítulo 9, o que é que acontece? Saul sai da terra de seu pai e vai procurar animais que foram perdidos. Ele não encontra esses animais, mas ele encontra Samuel. Ele volta para sua casa sem achar esses animais e no meio do caminho ele é abordado, ou seja, cumprindo aquele sinal que Samuel disse que iria acontecer. Ele encontra aqueles homens e aqueles homens dizem, olha, as jumentas de teu pai foram encontradas. Saul deveria começar a crer que Deus resolve os problemas dele. Saul deveria começar a perceber que o Deus de Israel tem poder para resolver qualquer coisa, qualquer tribulação. Aquilo que ele não consegue fazer, aquilo que ele é incapaz de fazer, adivinha? Ele precisa aprender que Deus consegue fazer. Mas no meio desse percurso, o texto vai deixar de forma muito clara, no verso 7 do capítulo 9, que os pães de Saul, os pães que ele levou para a viagem, eles acabaram. Quando ele quer encontrar Samuel, ele diz, o que é que a gente vai levar para Samuel, para o profeta? Até os nossos pães acabaram. O que é que os homens que eles vão encontrar darão a ele? Sustento. Mantimento. Deus está ensinando a Saul. Deus te sustenta, Saul. Deus te sustenta. Por fim, ele vai agora entender o terceiro sinal, ele vai profetizar.
E o fato de Saul profetizar aqui, irmãos, é para que ele entenda que Deus vai capacitá-lo para uma determinada obra. Quando nós encontramos, nós vamos ver algumas vezes o texto repetir isso. O Espírito se apossou de Saul. Nós precisamos entender aqui que o texto não está falando acerca de salvação. No Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele capacita, Deus capacita pessoas para determinada tarefa. Quer ver? Por exemplo, no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 31, versos de 2 a 4, o Senhor capacita Bezalel para que ele tenha instrumentalidade para fazer o tabernáculo. O Senhor também vai em Juízes capítulo 14, verso 6, capacitar Sansão para que ele possa realizar uma determinada obra. No Novo Testamento, por exemplo, o Espírito Santo nos capacita para a evangelização. Saul está sendo ungido, ele está sendo capacitado para uma determinada tarefa, qual? A de governar e a de livrar o povo. O texto vai dizer constantemente que Saul, ele deve livrar Israel das mãos dos filisteus. É por isso que o Espírito está se apossando de Saul, para capacitá-lo para uma determinada tarefa. Há um comentarista chamado Richard Phillips que ele vai afirmar o seguinte: Saul não disse a ninguém que havia recebido o Espírito Santo, nem levantou um dedo contra os filisteus. Tudo indica que, seja o que for que lhe tenha acontecido, Saul não recebeu vida eterna, nem entrou no verdadeiro relacionamento salvífico com o Senhor, pela simples razão de que não mostrou inclinação para obedecer a palavra de Deus. Veja, esse homem, ele é ungido. E os versos de 5 a 7, após ele ser ungido por Saul, Saul vai dizer, olha, você vai profetizar. E depois que você profetizar, você vai passar por um acampamento dos filisteus. O que é que ele deveria fazer quando ele passou por aquele acampamento? Ele foi levantado para libertar o povo. Ele foi levantado para destruir os filisteus. Por que ele não vai lá e faz isso? Porque ele é frouxo. Porque ele é medroso. Porque ele não confia no Senhor. Ele teve experiências com Deus, mas ele não nasceu de novo. Observe, o seu tio pergunta, o que foi que Samuel te disse? Ele não tem, para ele não é grande coisa ter profetizado, ter recebido o Espírito de Deus. Para ele o que importa são as jumentas de seu pai. Saul, ele não tem capacidade para isso. Veja, de forma muito intencional, irmãos. A palavra de Deus, ela é escrita e cada palavra aqui, irmãos, é inspirada. O texto vai dizer que ele se torna um outro homem, mas ele não torna um novo homem. Quando o Senhor Jesus encontra Nicodemos, ele diz, Nicodemos, o que te importa é nascer de novo. O texto vai dizer de forma clara e bem específica, ele recebeu um outro coração. Ele não recebeu um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versos de 26 a 27, o Senhor diz, dar-vos-ei coração novo, poerei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, poerei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, irmãos, não basta ser capacitado. Não basta receber uma unção para realizar uma determinada tarefa. Eles conheciam aquilo que dizia Deuteronômio. O rei de Israel deveria ser um israelita de verdade, no coração e não somente no sangue. Saul não tinha nenhuma espiritualidade. Não adianta, irmãos, aprovação, capacitação para a obra, se não há a aprovação divina. Era isso que mais Saul carecia.
Veja, ele é incapaz, ele não demonstra obediência aos filisteus. Ele foi ungido, ele foi levantado, proclamado rei, com que finalidade? Derrotar os filisteus. Ele passa por lá e não faz nada. E talvez a gente pense, ele não tinha um exército. Quem disse que ele precisava? Quem disse que ele precisava do exército? Esqueceram, irmãos, o que é que acontece no capítulo 5? Deus derrota os filisteus sem nenhum exército. Você lembra o que acontece em Mispa, no capítulo 7? Quando eles estão reunidos, renovando a aliança com o Senhor, e o exército filisteu se levanta, antes mesmo que eles peguem espada, o Senhor já tinha derrotado. Não há. O sistema vai entrar em colapso, porque este rei não atende às bases estabelecidas por Deus. Ele não demonstra confiança em Deus. Ele se esconde quando ele vai ser proclamado rei. Um homem gigante se esconde no meio das bagagens, de tal forma que só basta se levantar para que todo mundo observe que ele está ali. Ele se esconde. Veja, ele continua apático diante das coisas do Senhor. Ele é incapaz de testemunhar para o seu tio aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Observe, irmãos, não basta uma capacitação. O rei de Israel precisava de muito mais, de muitos mais requisitos. Não bastava uma experiência pentecostal, sobrenatural. Bastava um relacionamento, era necessário um relacionamento com o Senhor, era necessário um novo nascimento. Há muitos que têm experiências com o Senhor. O Salmo primeiro vai falar acerca disso, que o ímpio pode desfrutar da presença e dos benefícios de congregar no meio dos justos. Mas haverá o dia que o Senhor fará a colheita e vai separar joio e trigo. Haverá o dia, conforme nós lemos na nossa liturgia, Mateus 7, do 21 ao 23. Muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizei. Senhor, em teu nome expulsei demônios. Mas o que é que ouvirão do Senhor? Aparta-te de mim, eu não te conheço. Saul pode profetizar, ele pode ter experiências com o Senhor, mas ele não tem aquilo que é essencial. Ele não tem um novo nascimento, ele não tem um novo coração. Sabe o que é que essa primeira parte nos ensina? O sistema vai colapsar, porque o rei não atende às bases estabelecidas por Deus. Ele é desqualificado. Ele é desqualificado. E agora, irmãos, a partir do verso 17, nós vamos observar que Deus sim. Deus confirma o sistema. Mas Deus não vai deixar de ser rei ou deixar de ser soberano. Queria que você observasse versos de 17 a 19. Vou pedir para que você me ajude e leia em voz alta. Versos de 17 a 19, por gentileza. Veja novamente onde é que eles estão. Em Mispa. Parece por acaso, né? Mas é no capítulo 7 que eles estão em Mispa. Veja, Samuel provavelmente morava em Ramá. Mas agora novamente eles estão em Mispa. Por quê? Veja, o Senhor vai todas as vezes fazer com que Israel se arrependa. O Senhor vai até o último instante tentando levar Israel a se arrepender. A dizer, não, Senhor, nos perdoa. Nós não queremos esse rei. Nós não queremos e não precisamos.
No capítulo 7, eles estão em Mispa. E ali é um momento que eles estão renovando a aliança com o Senhor. Do capítulo 1, irmãos, até o capítulo 7, Israel está distante do Senhor. Ou melhor, até o capítulo 6. No capítulo 7 começa uma mudança. No capítulo 7, eles estão renovando a sua aliança com o Senhor. Estão se comprometendo a abandonar os ídolos, a abandonar os costumes imorais, a viver uma vida agradável diante de Deus. Buscar, tentar viver uma vida em santidade. Veja, em Mispa, no capítulo 7, eles renovam a aliança. E agora no capítulo 10, em Mispa, eles rejeitam a Deus. O verso 19 vai dizer de forma muito clara: mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus. O Deus que livrou vocês de tantas coisas. O Deus que garantiu vitória, que deu terra a vocês, que deu tudo que vocês têm, que deu identidade a vocês, vocês agora o rejeitam. O Senhor os leva a Mispa, a fim de que eles se arrependam. O que é que eles fazem? Aquilo que todo coração duro vai fazer. Agora veja, irmãos, veja a atitude de Samuel. Talvez a gente vive num mundo muito politicamente correto. Eu queria que você entendesse o que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma solenidade. Imagine um rei que vai ser coroado. E aquele que vai fazer, de certa forma, a cerimônia, que vai pregar naquela ocasião, ele traz essa mensagem. Imagine o silêncio. Imagina a situação. Esteticamente, um papelão de Samuel. Mas Samuel não está preocupado com estética. Samuel está preocupado com a verdade e a oportunidade de que aquele povo se arrependa. E, meus irmãos, quantas vezes nós não adotamos um discurso e uma postura politicamente correta para o bem da estética, para não parecer radical demais? Quer ver? Quando você, meu irmão, aceita ser padrinho ou vai para uma cerimônia de casamento católico, porque você não quer ficar mal com quem te convidou. Porque você não quer parecer radical demais. Sabe o que é que Saul faz? Ou melhor, sabe o que é que Samuel faz? Ele prefere romper com a estética, mas pregar a verdade. Discurso é duro, irmãos, mas é necessário. Quando você for convidado, não tenha problema não. Você pode ir para a festa, mas não vá para aquele culto pagão e que desonra a Deus. A Igreja Católica não é uma igreja irmã. Se a Igreja Católica fosse uma igreja bíblica, não haveria necessidade de uma reforma protestante. A Igreja Católica é uma igreja que se afastou dos princípios bíblicos. Entenda, meu irmão, que não há comunhão entre as duas coisas. Rompa com a estética, mas seja fiel ao Senhor. O texto continua. Eles estão novamente em Mispa. Agora veja, Deus está, irmãos, tentando conduzir Israel ao arrependimento. Leia de novo, por gentileza, me ajude lendo versos de 20 a 24. Leia em voz alta, por gentileza.
Veja, irmãos, talvez a gente pense assim, né? E talvez o povo ali naquele momento pensou, não, esse rei está sendo estabelecido por um sorteio. Não. O rei, a liderança está sendo levantada porque Deus levantou. No capítulo 9, verso 15, Deus já tinha dito a Samuel, 15:16, que Saul seria o rei. Meus irmãos, Deus não depende de sistema para escolher quem ele quer. Ele escolhe. Agora observe, por que um sorteio? Por que Deus vai fazer um sorteio? Por que não de outra forma? Houve um momento na história de Israel que um sorteio foi feito. O sorteio está sendo estabelecido aqui para que eles novamente se arrependam. Em que momento houve sorteio na história de Israel? Josué capítulo 7. Quando Acã vai ser apedrejado juntamente com a sua família. Era um claro sinal para eles. Quando isso aconteceu, foi porque Deus estava nos disciplinando. Veja, Deus está constantemente demonstrando todo o pecado de Israel, a fim de que Israel quebre o coração, se arrependa e se volte para o Senhor. Não tem, meus irmãos, como esse sistema, com esse rei, prosperar. Ele vai colapsar. Ele vai quebrar. Ele vai conduzir Israel a uma determinada ruína e a alguma tragédia. O texto continua e os versos de 25 a 27, Deus vai de fato agora dizer: Israel, vocês são uma monarquia, vocês são iguais às outras nações. Vocês rejeitaram a mim, vocês trocaram o Deus vivo por aquilo que vocês queriam, por aquilo que vocês preferiam. Mas entendam, ele vai ser o rei de vocês, conforme vocês pediram. Mas eu não deixarei de governar. Deus não precisa da autorização ou que Israel dê um positivo para que ele seja o rei e governe. Veja, meu irmão, um ateu pode não acreditar em Deus. Problema dele. Ele acreditando ou não, o mundo será governado por Deus. Quem governa a nossa vida, independentemente se a gente quer ou se a gente não quer, se a gente aceita, se a gente não aceita, é o Senhor. É o Senhor. Israel está aprendendo isso. Quer ver? O rei que vocês queriam, fui eu que escolhi. Não foi a sorte, fui eu que escolhi. E embora ele seja o rei, adivinha qual é a lei que vai valer? A lei que eu já tinha estabelecido. O que é que vai mudar para Israel? Deus vai continuar a governá-los, mas agora eles entrarão em juízo. Deus estará disciplinando eles por meio de Saul. Saul é a demonstração clara, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente pede ao Senhor. Deus não está entregando totalmente Israel ao seu coração, mas Deus está dando em oportunidades, em doses, aquilo que Israel queria. Para quê? Para que Israel perceba que os planos do Senhor são muito melhores. Que a vontade de Deus é muito melhor, é perfeita e agradável, mas a deles não. No capítulo 12, versos de 14 a 15, quando Samuel vai então terminar, digamos assim, o seu ministério, Samuel faz questão de lembrar-os qual é a lei que ainda está em vigor em Israel. Quem é que ainda está no comando? Se temeres ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Meu irmão, Deus governa a sua vida, queira você ou não. Mesmo que você se rebele e diga, eu não quero, Senhor, eu não quero o teu governo sobre a minha vida. Ele continuará governando. Sabe por quê? Porque ele é soberano. Mas não é só porque ele é soberano, não. É por misericórdia a sua vida. É por misericórdia as nossas vidas. Deus não rejeitará Israel, não é porque Israel não merece, não, merece. Assim como nós merecemos muitas vezes.
Ou melhor, quase todas. Ou talvez todas. Mas por que o Senhor não nos abandona e não nos entrega? Porque Ele é misericordioso. Porque o Senhor é misericordioso. O sistema vai colapsar, por quê? Porque Saul não é o rei que Deus tinha estabelecido. O rei não atende às bases, a base que Deus tinha estabelecido. E embora o sistema seja fraco e ruim, Deus vai permitir e vai confirmá-lo. Mas Deus não vai deixar de ser rei. Deus não vai deixar de governar. Veja, irmãos, 1 Samuel capítulo 10 nos fala sobre Cristo Jesus. É o Filho de Deus que está sendo anunciado diante da minha vida e diante da sua vida. É Cristo que está sendo proclamado nesse texto. Saul atende um requisito, parcialmente. Ele é israelita. Mas Romanos capítulo 2, versos de 28 a 29, vão nos dizer: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quando Natanael vê e olha para Jesus Cristo, o que é que ele diz? Eis um israelita em quem não há mácula, em quem não há nada de errado. Era para eles olharem e pedirem: Senhor, se faz homem, encarna e nos governa. Mas ainda que não seja feito isso, é o Senhor quem nos governa. O texto está nos falando, irmãos, que só há um rei que não faz o sistema colapsar. É Cristo Jesus. Saul é o rei que o povo escolheu. Cristo é o rei que Deus escolheu para ser Senhor das nossas vidas, ser o nosso Salvador. Aquele que de fato vai nos livrar, que de fato vai nos libertar do nosso inimigo, que vai nos livrar do império das trevas, que vai trazer e derrotar Satanás, esmagar a cabeça da serpente, ainda que com seu calcanhar ferido na cruz do Calvário. Mas Cristo é quem está sendo anunciado. É Cristo, queridos, que nós deveríamos querer que nos governasse. É Cristo quem de fato deve governar as nossas vidas. Mas Ele de fato vai governar. Observe, Deus está sendo rejeitado. O Rei soberano, o Rei divino, com toda a sua piedade, está sendo rejeitado. Porque o povo quer Saul, porque Saul atende às expectativas humanas e pecaminosas. Veja, Saul é covarde, ele é frouxo. Ele é o tipo de homem, meu irmão, que você não gostaria que a sua esposa, a sua filha se casasse. Ele é frouxo, ele é medroso, ele não tem espiritualidade nenhuma. Mas talvez, minha irmã, o seu pai não queira que você se case com ele. Mas você vai querer, sabe por quê? Porque ele é bonito, ele é alto. Ele satisfaz a concupiscência dos teus olhos, da tua carne. Porque muitas vezes nós valorizamos muito mais o que esse mundo valoriza do que o Senhor valoriza. Muitas vezes nós chamamos de belo aquilo que Deus diz que é podre, é feio, é ruim. Cristo está sendo rejeitado pelo seu povo. Cristo foi rejeitado pelo seu povo. Preferiram Barrabás do que a Cristo. De forma zombeteira, colocaram: eis aí o Rei dos Judeus. As pessoas podem tentar rejeitar a Cristo. Talvez hoje você rejeite a Cristo. Talvez hoje, meu irmão, você negue a Cristo. Mas tenha certeza
você negá-lo não vai adiantar. Ele é rei. Ele é rei independentemente do que você acha ou do que você não acha. A sua lei é válida, independentemente se você gosta ou se você não gosta, se você aceita ou se você não aceita. Mas deixa eu lhe contar, haverá o dia que você de fato dirá, de fato, ele é rei. Mas a palavra do Senhor nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus hoje te dá a oportunidade de que você faça isso hoje, com gratidão e com alegria no coração. Mas tenha certeza, um dia você fará. Se você não faz hoje por alegria, com sinceridade de coração, haverá o dia que você fará por pavor, por medo. Quando ele voltar em glória, rompendo os céus, separando o joio do trigo, nesse dia você vai observar que esse Deus gracioso e misericordioso também é um Deus de justiça. Também é um Deus de justiça. Meus irmãos, Deus governa as nossas vidas. Agora, por que tantas vezes, irmãos, nós confiamos em sistemas? Quantas vezes a igreja do Senhor escancara a sua idolatria e a sua falta de submissão ao cetro de Cristo Jesus, colocando a esperança em um sistema democrático? Quantas vezes nós achamos que a prosperidade que a gente almeja, que as coisas que a gente sonha, a paz, a justiça seja feita se a gente votar corretamente no legislativo, no executivo ou judiciário? Quantas vezes a nossa confiança está em sistemas? Todo sistema que não atende às bases estabelecidas pelo Rei dos Reis, por Deus, ele vai colapsar, ele vai virar tragédia. Então pense bem, meu irmão, qual é o sistema que governa a tua casa? Por qual sistema, por quais princípios você tem criado os seus filhos? Por quais princípios e sistemas você tem administrado os recursos que Deus tem te dado? Por qual sistema você se relaciona com o seu cônjuge? Qual é o sistema que governa a sua vida? Ele é baseado na palavra de Deus? Meu irmão, se não for, entenda, pode estar bom hoje, mas um dia vai colapsar. Um dia vai virar tragédia. Porque tudo aquilo, qualquer sistema, estrutura humana, por mais bem arquitetada que seja, se não se baseia na palavra de Deus, ele fracassa. Ele fracassa. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Meu irmão, ainda que você rejeite ao Senhor, ainda que talvez hoje você olhe para a fé cristã, olhe para a religião e diga, não faz sentido, e queira viver conforme o teu entendimento, você só trará juízo para você, assim como Israel trouxe juízo para si. Mas Deus não deixará de governar. Você pode, meu irmão, tentar seguir a sua vida e tirar o cetro da mão de Deus e colocar sobre a sua mão e governar a sua vida conforme os seus princípios, o seu entendimento. Mas entenda, Deus é rei soberano e ele vai te julgar. E não adianta estar na frente dele e dizer, não fazia sentido para mim na época. É apenas rebeldia sua. Você não aceitar a autoridade não faz dela uma não autoridade. Faz simplesmente de você um rebelde. Meus irmãos, como outra aplicação, trazendo para a gente, nós precisamos aprender que muitas vezes um discurso politicamente correto, ele não se encaixa, ele não se enquadra com a nossa vida. Porque às vezes ele cheira a rebeldia. Ele fede. Cristo não era alguém politicamente correto.
Cristo era alguém fiel a Deus. E, meus irmãos, por muitas vezes, isso vai nos custar muito caro. Mas o Senhor nunca escondeu de nós que haveria um custo muito alto para segui-lo. Carregar a cruz, irmãos, não é fácil. Mas certamente, meus irmãos, o nosso fardo se torna muito mais leve quando ele é depositado sobre os ombros de Cristo Jesus. E por muitas vezes nos faltará forças para ser fiel ao Senhor, quando muitas vezes o caminho politicamente correto se apresenta em nossas vidas, mas quando nos faltar força, em Cristo, meu irmão, nós temos um braço forte. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente se posicionar enquanto crentes em determinados ambientes. Veja, você não precisa. Veja, e esse talvez seja o maior desafio cristão. O nosso desafio não é falar a verdade. Nosso desafio é falar a verdade em amor. Para algumas pessoas, falar a verdade é difícil. E não no sentido de que vai adotar a mentira, mas porque vai preferir não ter um confronto. Então, às vezes, vai passar a mão. Mas entenda, a verdade sem amor é só discurso. Mas o amor, também sem verdade, é delírio. O Senhor nos chama para falar a verdade em amor. E o que é falar a verdade em amor? A verdade em amor é aquela que não visa somente entristecer e espizinhar. A verdade em amor é aquela que visa edificar. Edificar, às vezes, vai doer mesmo. Mas falar a verdade em amor é quando você tem a convicção de que você não está falando para o mal. Você não está falando para machucar a pessoa. Ainda que a verdade de Deus machuque. E nós precisamos aprender a lidar. Porque nem todo mundo na nossa família adota a nossa cosmovisão cristã. E às vezes a forma como a gente fala, em vez de, muitas vezes, ajuntar, ela vai separar. E não vai separar, não é porque o evangelho separa, porque isso é fato. Mas às vezes vai afastar por conta da forma como falamos, por conta da nossa falta de sabedoria. Então peça sabedoria ao Senhor para lidar com essa situação, mas não negocie aquilo que você não pode negociar. Lembre-se, meu irmão, seguir ao Senhor tem um custo, e ele é alto, e o Senhor não nos escondeu isso. Ninguém foi pego de surpresa. O Senhor diz a todos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Por fim, eu quero dizer a você, meu irmão, você tem um novo coração ou um outro coração? Você é um novo homem ou você é um outro homem? Você é alguém que tem experiências com Deus ou você é alguém que tem um relacionamento com Deus? Você é alguém que somente mudou o estilo de vida, mudou a sua agenda e agora na sua agenda semanal você colocou um dia para prestar culto ao Senhor? Você é alguém que tem experiências com Deus ou você é alguém que nasceu de novo? Irmão, visite seu coração hoje. Não basta somente ter uma experiência. Não basta somente ser capaz de fazer algo que religiosamente seja adequado. É preciso nascer de novo. Olhe, você não será salvo pela fé dos seus pais. Você não será salvo pelo relacionamento que o seu pai, que a sua mãe tem com o Senhor. Você será salvo pelo seu relacionamento que você tem com Ele. Como é que está a tua vida diante de Deus? É Deus quem de fato governa a sua vida? Ou você somente é uma pessoa que talvez seja diferente dos seus colegas de trabalho, escola, faculdade? Você pode ser um outro, diferente, mas não é essencialmente alguém transformado por Deus, alguém que nasceu de novo.
você pode conhecer muitas coisas da palavra de Deus, como Nicodemos conhecia. Mas faltava a Nicodemos aquilo que era essencial, assim como também faltou a Saul aquilo que era essencial. Saul profetizou. Saul liderou o povo de Deus. Mas ele nunca conheceu ao Senhor. Você conhece ao Senhor. Você conhece a Deus. Você conhece ao Senhor. Hoje Ele se apresenta a você como Deus misericordioso. E não importa se daqui para trás a tua vida foi muito distante de Deus. Não importa se daqui para trás você viveu um relacionamento superficial com o Senhor. Hoje Ele te permite. Hoje o Senhor te acolhe como servo. Faça do Senhor o seu rei. Meu irmão, todo o sistema, ele sempre vai entrar em colapso quando ele não segue as bases estabelecidas por Deus. Em nome de Jesus, irmãos, a nossa vida possa ser de fato e de verdade baseada não em sistemas humanos, mas na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és aquele que nos deu, Senhor, um novo coração, para que então, Senhor, pudéssemos ter um relacionamento verdadeiro contigo. E agora, Pai, com esse novo coração, a nossa vida não é governada conforme esse mundo, mas a nossa vida, Senhor, está em Tuas mãos. E o Senhor, Pai, que é Rei de todas as coisas, o Senhor é o nosso Rei. Não somente porque és soberano, mas porque em misericórdia o Senhor nos fez Teu povo. E agora, Senhor, nós Te louvamos por isso. Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor.